De nada. Com a palavra para a sustentação oral por 5 minutos, o advogado da parte agravante, Deolane Bezerra Santos, o doutor Auri Celso Lima Lopes Júnior, por 5 minutos. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, digno representante do Ministério Público, Excelência, o presidente habeas corpus tem um objeto muito claro, muito bem circunscrito, é um HC de liberdade e não demanda dilação probatória. Primeiro aspecto que a defesa gostaria de enfatizar é a necessidade de superar a súmula 691, considerando que é uma prisão teratológica, não só porque é uma banalização da prisão preventiva, que aqui abandonou a sua função de última rácio, mas também por conta do artigo 318, inciso 5º, já que se trata de uma advogada, uma mãe primária com uma filha menor de 12 anos, que depende exclusivamente dela. Não é um crime com violência, grave ameaça, e há diversos precedentes dessa turma no sentido da possibilidade de superação da súmula e de aplicação do artigo 318. Esclareço ainda, Excelência, que o presidente habeas corpus foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi negado a liminar sob argumento de maior profundidade probatória, e nós aguardamos julgamento sem previsão e sem data. Inclusive, cumpre esclarecer que há um equívoco no parecer do Ministério Público Federal, com a máxima vênia, no sentido de que não teria ocorrido um pedido de liminar apreciado. Houve pedido expresso e houve negativa expressa pelo desembargador Mário De Viene. Ainda, Excelências, no parecer do Ministério Público, existe uma indevida fundamentação sobre questões de autoria e materialidade que extravasam os limites da cognição sumária do HC. E como a defesa também não pode fazer sustentação oral nessa dimensão, é um argumento incabível, porque essas questões vão ser discutidas lá no processo de conhecimento com relação à gravidade, eventual elemento de autoria e materialidade. Inclusive, o parecer faz repetidas afirmações, Excelências, no sentido que a paciente integraria uma organização criminosa transnacional. Primeiro aspecto é que isso não só demanda dilação probatória, como também, se afirmado isso, a defesa requer a concessão de habeas corpus de ofício, porque mais do que nunca se tem uma prisão teratológica, já que a autoridade judiciária estadual é manifestamente competente, nos termos do artigo 648, inciso 3. Excelência, o presidente HC precisa ser compreendido na sua complexidade fática, ou seja, a paciente foi investigada exaustivamente de 2022 a 2024. 4 anos sendo investigada a exaustão pela polícia e pelo Ministério Público. Inclusive, nesse período de 4 anos, existe uma janela de 2 anos, entre maio de 22 e maio de 24, em que não existe sequer uma única manifestação do Ministério Público sobre a investigação, demonstrando a total falta de urgência, de necessidade desta prisão decretada 4 anos depois, como prima ratio, porque a paciente não foi em nenhum momento chamada na polícia ou no MP ao longo desses 4 anos para prestar uma informação, para prestar um esclarecimento. Considerando que a imputação em tese é lavagem de dinheiro, ela poderia perfeitamente ter sido intimada, poderia ter dado explicações sobre eventuais depósitos, mas nada disso aconteceu, porque parece que efetivamente não se buscava apurar a verdade dos fatos. Se ficou 4 anos investigando para depois se ter uma prisão midiática, exatamente uma prisão desnecessária como prima ratio. Não existe, Excelências, não só a atualidade do perigo, como não existe qualquer risco para a prova. Crime, em tese, lavagem de dinheiro, a prova é contábil e fiscal, já está toda ela garantida pela investigação. Todo o patrimônio da paciente está bloqueado. A prova digital está assegurada. Também não existe risco de fuga. Ela estava viajando a trabalho com a filha, essa filha que depende dela, volta para o Brasil e é presa um dia depois em casa. E aqui, Excelências, o ponto nevrálgico é esse. É uma paciente advogada, empresária, primária e que é presa em casa, com emprego de fuzil, armamento pesado, na frente da filha, uma prisão totalmente midiática, que todos nós tivemos o desprazer de assistir depois, uma prisão excessiva e que com certeza traumatizou muito essa menina. Não se humilha uma mãe, não se humilha uma mulher na frente dos filhos dessa forma. Não uma paciente primária, uma advogada, uma empresária, uma prisão sem nenhuma necessidade. Não se humilha uma mãe dessa forma, ministra. Com certeza aqui o que se fez foi uma prisão midiática para humilhar um personagem, porque o que se estava prendendo ali era um personagem, era um troféu midiático. Mas efetivamente quem está presa é uma mulher de carne e osso, que tem uma filha com 9 anos no momento da prisão, fez 10 anos semana passada com a mãe presa. Nós juntamos um laudo demonstrando profundo abalo, que não precisava nem laudo. O fato de ter uma mãe presa com um fuzil na cara, de madrugada, numa operação dessa monta,
É algo extremamente traumático. Essa menina precisa mais do que nunca da mãe. A mãe, mais do que nunca, é imprescindível para ela nesse contexto. E diga-se de passagem, não tem pai presente, é dela que a mãe depende dela e ela depende da mãe mais do que nunca nesse contexto. Por tudo isso, Excelência, o que se requer, invocando o artigo 318, 5º, e um mínimo de sensibilidade e justiça, é entender que ela não precisa aguardar presa, que ela pode aguardar em liberdade e que essa prisão pode ser substituída por prisão domiciliar ou outras cautelares diversas, conforme entendam Vossas Excelências, superando pela teratologia dessa prisão a súmula 691. É o que você quer, Excelência. Obrigada, Excelência. O excelentíssimo senhor Procurador da República, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento os eminentes ministros, cumprimento o eminente ministro relator. Gostaria de lembrar apenas a essa egregia turma que já houve decisões negando, em casos similares, habeas corpus e a soltura de mães em tais condições. E, assim, gostaria de repetir um excerto extraído do julgado do ministro Messonha Azulay, em que Sua Excelência, num caso específico, diz o seguinte: no caso, exame situações excepcionalíssimas para vedar a concessão do benefício estão presentes e foram bem delineadas pelo juiz singular ao esclarecer as condições em que se efetivou a prisão da paciente, peça central em organização criminosa armada e com determinação de homicídios. Nesse contexto, as circunstâncias fáticas evidenciam a indispensável excepcionalidade da medida extrema, justificando a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e a paz social diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva e da periculosidade demonstrada. Também em acórdão, aqui agora no acórdão do agrégio colegiado, no agravo regimental no HC 1.003.664 de São Paulo, o então ministro relator Antônio Saldanha Palheiro, da sexta turma, no julgado de 3/8 de 2025, julga no sentido de negar o pleito, com a seguinte consideração que eu resumo, Excelência. A prisão domiciliar foi negada, visto que o agravante seria a companheira do líder do grupo e peça-chave na organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de 40 indivíduos, na qual exercia papel de destaque como uma espécie de centralizadora de recursos ilícitos, recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após a ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel, líder do grupo. Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima, apta a revelar a adequação da prisão domiciliar. Senhora presidente, senhores ministros, nós temos um avanço permanente das organizações criminosas, todos sabem das últimas decisões dos Estados Unidos da América, criminalizando duas facções bem conhecidas do Brasil, e nós sabemos que, em derredor da história não muito distante dos últimos 50 anos, sempre que as organizações criminosas quiseram praticar crimes complexos, usaram desde menores de idade a pessoas com algum grau de desequilíbrio emocional, loucura, ou mesmo até, mais recentemente, mães de família, sabendo que a sociedade brasileira, no particular, tem a família no seu mais alto patamar de respeito e credibilidade. Por conta dessas situações é que nós não podemos esquecer lições de Recassin Seixas, no que toca a sua teoria da razoabilidade, que uma coisa é uma mãe praticar um ato ilícito uma só vez, outra coisa é uma mãe praticar certos atos ilícitos de forma contínua e reiterada. Dessa forma, a razoabilidade que se encontra na Constituição Federal, no plano do devido processo legal substancial, exige que a custódia seja preservada, seja mantida, para que nós tenhamos uma sociedade mais segura diante da grave criminalidade que assola o Brasil, especialmente comandada por organizações criminosas reconhecidas em todo o país. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros. Muito obrigada, Excelência. Após as palavras do excelentíssimo senhor procurador, eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor relator, senhor ministro Ribeiro Dantas. Senhora presidente, egrégia turma, efetivamente é um privilégio termos um processo
discutido com juristas da qualidade do defensor e do representante do Ministério Público, o professor Auri Lopes Júnior e o professor Augusto Aras, ex-procurador-geral da República, elevam a responsabilidade de nós, julgadores, para votar neste caso. Eu gostaria, antes de começar a votar, de registrar o Ministério Público de São Paulo fez questão de assinalar sua presença e sua vontade de falar, alegando que se tratava de um agravo regimental. Mas é um agravo regimental num habeas corpus. O fato de ser agravo regimental, se é em habeas corpus, nós estamos em sede de writ. Não há como fugir disso. A introdução de um recurso não altera a base processual. E, se é para registros, em relação ao Ministério Público, eu também registro que o Ministério Público quer falar, o Ministério Público de São Paulo quer falar, mas não denuncia, pede prazo para denunciar e não o faz. Então, fica pelo menos dentro dos autos, eu não tenho essa informação de que houve a denúncia. Nada obstante isso, eu entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível ao habeas corpus contra a decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da súmula 691 do Supremo. E, a propósito disso, eu cito incontáveis decisões de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental no habeas corpus 1.018.320 São Paulo, relatou o ministro Olgo Fernandes, julgado na 6ª turma, em setembro do ano passado. O agravo regimental no habeas corpus 1.008.933, relatou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado aqui na 5ª turma, em agosto do ano passado. E ainda outros que estão transcritos no voto. No caso, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem restou fundamentada suficientemente, eu também a transcrevo aqui no voto, acho desnecessário transcrevê-lo, bastando dizer que, da leitura dela e da análise dos documentos acostados nos autos, vê-se que não há ilegalidade apta a justificar o pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal, não sendo máxima vênia do que foi sustentado da tribuna o caso de mitigação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Em princípio, a prisão preventiva parece estar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a participação em organização criminosa sofisticada revela habitualidade delitiva e justifica a custódia provisória, assim como impede a substituição por medidas cautelares alternativas, como ficou bem claro no parecer do douto subprocurador-geral da República, oferecido agora há pouco oralmente. A legislação abarcou esse entendimento, tendo acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 312 do Código de Processo Penal, em cujo inciso 2º fez constar que, aspas, devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, dois pontos, a participação em organização criminosa, fecho aspas. E também há julgados de ambas as turmas da 3ª sessão deste Superior Tribunal nessa linha. Eu aqui invoco e transcrevi no julgamento as emendas do agravo regimental no habeas corpus 1.077.116 do Rio Grande do Sul, relatou o ministro Carlos Pires Brandão, julgado na 6ª turma em maio deste ano. E o agravo regimental no habeas corpus 1.056.123 de São Paulo, relatou o ministro Messó da Azulay, julgado nesta 5ª turma, também em maio deste ano. Ademais, as condições pessoais favoráveis da agravante, a alegada ausência de risco de fuga e o retorno espontâneo ao Brasil não são suficientes de per si para afastar a necessidade da custódia quando presentes elementos objetivos que recomendam a sua manutenção, nem autorizam a substituição dela por medidas cautelares alternativas em contexto de atuação
organizada e risco de reiteração delitiva. No que tange às alegações relacionadas ao fato de a agravante ser mãe de uma menina de 9 anos, que, salvo engano, completou 10 recentemente, é importante consignar que sequer fora juntado aos autos a eventual decisão do juízo de primeira instância, analisando pedido de prisão domiciliar, documento indispensável à verificação de ilegalidade quanto ao ponto e necessário para não se incorrer em indevida supressão de instância. Saliente-se ainda que a maternidade de menor de 12 anos não assegura automática e irrestritamente a qualquer agravante o direito à prisão domiciliar, havendo casos excepcionais nos quais, mesmo sem delitos, sem violência ou grave ameaça, impõe-se a não concessão da referida benesse. Entendo, assim, que a situação concreta exige análise mais profunda, dada a gravidade dos fatos em apuração, devendo-se aguardar o julgamento do tema nas instâncias ordinárias, e por isso eu nego provimento ao agravo regimental. Todavia, justamente por isso, eu recomendo ao egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo celeridade na apreciação do habeas corpus interposto naquela corte. É o voto, senhora presidente. Agora, com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Joel. Obrigado, presidente. Estou acompanhando também o voto do eminente relator com a recomendação. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Messodi. Também, senhora presidente, cumprimentando o doutor advogado, o eterno procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, pelas sustentações que são verdadeiras aulas que eles proferem aqui com a gente, mas também acompanho na integralidade com a recomendação de celeridade. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor advogado pela brilhante exposição, defesa, né, o empenho do Ministério Público de São Paulo e a defesa do Ministério Público pelo nosso expoente, o procurador ministro Augusto Aras. O meu entendimento está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, firmada no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, especialmente ratificando todos os argumentos do ministro relator, entendendo que não é caso de decisão teratológica ou desprovida de qualquer fundamentação. E também concordo com a recomendação de celeridade. Diante do exposto, o resultado do julgamento, a quinta turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental com a recomendação ao Tribunal de Justiça de celeridade. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde.